Boa tarde a todos os presentes. Bom, então, assim, é um prazer estar aqui. Mais uma vez eu agradeço, né, por essa oportunidade. Parabenizo a toda a equipe do Telesaúde por estar disponibilizando a temática aleitamento para a gente estar trabalhando e conversando com todos. É importante que a gente consiga fazer uma troca, então, por favor, preencham, botem as dúvidas e as perguntas no chat, que a gente vai se comunicando e tentando suprir a necessidade. Como a Zilma falou, nós estamos no agosto dourado, mês da amamentação. A teleaula de hoje está justamente trazendo o tema, né, que é uma temática que todo ano nós temos um tema diferenciado, e esse ano o tema é apoie o aleitamento materno para um planeta mais saudável. Então, nós vamos estar conversando um pouquinho dessa relação, o que a amamentação tem com a sustentabilidade do nosso planeta Terra. A minha apresentação, quem não me conhece, meu nome é Mônica Barros de Pontes, eu sou enfermeira, sou doutora em enfermagem, especialista em aleitamento materno e banco de leite pela Fiocruz e a Unirio, e coordeno o banco de leite do Hospital das Clínicas Universitário, da Universidade, que é o centro de referência estadual desde o ano de 2013. Então, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esta temática de tanta importância. Então, o que vem a ser primeiro, que é o importante da gente situar, nós temos duas datas comemorativas fortes na rede brasileira de banco de leite, que é maio, né, o mês de maio, principalmente o dia 19 de maio, que é o mês da doação de leite materno, e temos o agosto, que é o mês do aleitamento materno. Mundialmente, a semana de 1 a 7 de agosto é considerada a semana da amamentação, onde todos os países comemoram, nessa primeira semana, ações para se promover o incentivo do aleitamento materno. No Brasil, a partir de 2017, através da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós tivemos uma lei federal aprovada, que é a Lei 13.435, que institui o mês de agosto como um mês inteiro para se promover as ações de apoio ao aleitamento materno. Então, e é denominado Agosto Dourado. Então, nós temos a Semana Mundial, através da UABA, que anualmente define os títulos, o Ministério da Saúde, que é o responsável por a tradução desses títulos no Brasil. Então, está aí o nosso título em português, que é Apoio ao Aleitamento Materno por um Planeta Saudável, e temos também o Agosto Dourado, que é simbolizado pelo laço dourado. E é importante que a gente conheça, né, essas datas, esse significado, para que todos nós que atuamos na atenção primária, na atenção secundária, na atenção terciária e que tenhamos contatos com mães e bebês, possamos fazer ações que possam ajudar, tanto na questão da informação, na questão da pesquisa, como na questão direta da assistência. Então, a importância de conhecermos e nos mobilizarmos para divulgar cada vez mais a informação a respeito do aleitamento materno, que é algo que nós estamos fazendo hoje também, e vamos estar fazendo o mês inteiro através dessa rede de informação que é o sistema do Telesaúde. Então, a informação vai crescendo mais e alcançando mais pessoas. Então, isso é muito importante para que a gente possa estar compartilhando as ações da amamentação. É importante aí vocês puderem colocar no chat o que vocês, em cada unidade de vocês, em cada serviço, o que vocês estão fazendo, quais as ações, até mesmo porque nós estamos vivenciando um período bem difícil, né? Nós estamos em plena pandemia, onde todas as ações que a gente estava acostumado a fazer estão suspensas, que eram aglomerações em parques, em eventos, estandes, mamaço, onde a gente reunia muitas mulheres, muitos profissionais para trabalhar a temática. E esse ano nós tivemos que nos reinventar e começar a fazer tudo virtualmente. Então era bom vocês também, se puderem, colocar quais as ações que vocês estão fazendo aí para que a gente faça trocas de ações e ideias. Quais são os objetivos da Semana Mundial? A Semana Mundial ela tem 4 temas importantes, que é informar,
divulgar, engajar e implementar. E aí, de acordo com o tema do ano, esses objetivos vão modificando. Então, para o ano de 2020, nós precisamos informar o maior número de pessoas sobre a relação do aleitamento materno e o meio ambiente e as mudanças climáticas. Nós precisamos divulgar para essas pessoas que amamentar é uma decisão climática inteligente. Quando a gente para pensar que a amamentação, né, que o leite materno, ele é o único alimento que sai do produtor direto para o consumidor, sem passar por qualquer um processo de interferência, ele é uma decisão climática inteligente, porque ele polui menos o meio ambiente. Engajar indivíduos e organizações para maior impacto no nosso trabalho, ou seja, não se promove a amamentação, não se promove aleitamento materno sozinho, é uma rede. A amamentação hoje, cientificamente, ela está provada que uma mulher para amamentar, ela precisa de uma rede de apoio. E essa rede de apoio, ela vem desde a família até as instituições trabalhistas. Essa mulher, ela tem que amamentar e tem que trabalhar, então ela precisa de ter legislações que ampare, ela precisa do apoio da família para dividir os afazeres da casa, ela precisa do apoio assistencial clínico para solucionar as dificuldades que possam surgir. Então, quanto mais pessoas capacitadas e envolvidas para apoiar e ajudar essa mulher, é necessário. Então, precisa se engajar para que todos trabalhem na mesma linguagem. E implementar ações para melhorar a saúde do planeta e das pessoas através da amamentação. Então, precisamos mudar as nossas práticas, precisamos ajudar que ações sejam implementadas, que legislações, que mudanças de hábitos, que todas as ações sejam pensadas na saúde do indivíduo e na saúde do planeta. Então, a gente precisa pensar muito nisso, porque quando a gente prescreve, por exemplo, uma fórmula, um substituto do leite materno, nós precisamos pensar na consequência que isso traz, não só para a saúde do bebê, como para a saúde do planeta, na questão da sustentabilidade, na questão da produção de lixo. Então, tudo isso a gente pode estar conversando para mudar e provar, né, a importância de um planeta mais saudável para a nossa saúde. Então, aqui ficam minhas perguntas para vocês, fazendo uma brincadeirinha aí no quiz, e é bom se vocês puderem colocar no chat, seria muito importante. Qual a relação da amamentação e a saúde do planeta? O que vocês acham? Tem relação ou não tem relação? Qual a relação do aleitamento materno com os objetivos do desenvolvimento sustentável? Será que a amamentação perpassa os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? E quais os desafios urgentes que o mundo vem enfrentando? Temos desafios, nós estamos vivenciando algum desafio, e qual a relação que a amamentação pode ter com esses desafios? O que vocês acham? Posso dar uns minutinhos para alguns de vocês escreverem aí no chat? Zilma consegue ler aí no chat para mim, se tem alguma interação? Ou a gente dá sequência? Então, gente, quando a gente fala de amamentação, não é o propósito dessa aula, mas é importante a gente lembrar, né, que a amamentação é o melhor alimento para a espécie humana. Então, existe esse artigo do César Victor, é um artigo onde ele faz essa relação, comprovando cientificamente, né, o benefício do leite materno ao longo da vida humana. Então, a amamentação no século XXI, ela traz inúmeras evidências epidemiológicas e que dão um respaldo para que a gente cada vez mais promova esse aleitamento, que a gente cada vez mais incentive a amamentação exclusiva por 6 meses e complementada por 2 anos ou mais. Ela traz inúmeros benefícios, ela diminui a mortalidade infantil, ela reduz os níveis de maloclusão dentária, ela promove maior inteligência, né? Tem estudo que comprova que
criança que mama o seio materno, ela tem maior capacidade de intelecto, ela traz benefícios para a mãe, ela traz benefícios na redução dos problemas de diabetes, ela traz redução no problema de câncer de mama, ela reduz riscos para se desenvolver, né, a própria diabetes, como câncer de ovário. A amamentação previne uma média de 823 mil mortes de crianças. Então, isso é um melhor programa, né, de saúde pública, se a gente pudesse colocar dessa forma, é a amamentação. Quanto mais as nossas crianças amamentarem, mais saudáveis elas serão. O César Victor fala, a amamentação é um medicamento personalizado, o leite humano é um alimento vivo, ele se modifica a cada mamada e ele responde adequadamente à necessidade do recém-nascido e da criança que está sendo amamentada. E, como eu falei, a amamentação perpassa pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, que a gente vai estar conversando sobre isso, tentando articular a amamentação e esses objetivos. Então, nós estamos, a nossa realidade, ela não é bonita, né? Esse trabalho aqui, ele mostra que nós temos 925 milhões de crianças subnutridas no mundo, né? E essa projeção dessas mortes que estão sendo projetadas até 2030 predomina a causa das diarreias. Então, a amamentação, ela previne 16 vezes mais as mortes por diarreia. Então, a gente precisa estar muito preocupado com isso, porque ainda perdemos muitas vidas por uma doença tão fácil de ser tratada. Na maioria dessas mortes, né, 40% está dentro de um contexto neonatal, que são considerados mortes evitáveis. Então, a gente perde muita criança dentro desse contexto neonatal por mortes que poderiam ser evitadas. Então, quanto mais nós amamentamos, mais nós reduzimos o risco de mortes evitáveis. Então, saiu aqui no Food for Life que a gente consegue reduzir o risco de morte em pelo menos 20% das crianças de neonatologia com leite materno. Olha que beleza, então a gente precisa se apropriar desse conhecimento. Nós tanto precisamos trabalhar o incentivo ao aleitamento materno às crianças a termos, como o incentivo do uso clínico do leite humano dentro do contexto das unidades de neonatologia. Isso é essencial e é imperativo para a saúde de nossas crianças. E aí, qual é essa relação? Quando a gente fala a amamentação e a saúde do planeta, nós precisamos pensar que a atuação do homem, né, no mundo, na sociedade, no solo, esses anos todos, uma média de 800 mil anos, né, que nós estamos no planeta Terra, trajetos, nossa mobilização de nosso dia a dia, isso tem trazido um custo muito alto para o planeta, né? Nós temos uma degradação ambiental imensa através dos poluentes no ar, nós estamos poluindo o ar e isso traz degradações. Nós estamos tendo, através do nosso desperdício excessivo, um suprimento de água e de alimentos. Então, a água já está ficando um material escasso para nosso planeta. E a gente precisa reduzir esse desperdício. A destruição de habitats, né, através de todo esse crescimento urbano, industrial, muito desmatamento tem acontecido. E todos esses resultados trazem uma ação muito negativa para a sustentabilidade do planeta. Então, a gente precisa ir, através do aleitamento, a gente consegue melhorar um pouco esse desperdício, né? Como eu falei, é um alimento que vai do produto para o consumidor. Então, não precisa ser embalado, não precisa ser descartado, a gente consegue reduzir muito lixo dentro do contexto que a gente possa falar, através da amamentação. Aqui para lembrar o que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Hoje nós temos 17 objetivos para ser cumpridos até a agenda de 2030. Temos dentro desses 17 objetivos, a gente consegue ver que a amamentação perpassa por todos eles. E é uma coisa importante a gente lembrar,
A questão dessa preocupação com a saúde do planeta, ela não é de agora. A nível da UABA, da rede IBFA, isso já é trabalhado há muitos anos, desde a década de 90. Nós já tivemos uma semana onde comprovava que amamentar é um ato ecológico. Então, tem vários trabalhos já que mostram a importância de se articular e pensar nesses benefícios do leite materno, não somente seus benefícios biológicos para a saúde da criança, mas também através da sustentabilidade do planeta. Aqui só passando um olho rápido para vocês, o objetivo 1 é a erradicação da pobreza, o objetivo 2 é a erradicação da fome, o objetivo 3 a saúde de qualidade, o 4 a educação de qualidade, 5 a igualdade de gênero, 6 a água limpa e o saneamento, 7 as energias renováveis, 8 o emprego e o desenvolvimento, 9 inovação e infraestrutura, 10 a redução das desigualdades, e assim sucessivamente, chegando à paz e à justiça e as parcerias as parceiras pelos metais. Então, a gente precisa estar muito envolvido. A amamentação ajuda nisso. Quanto mais recursos naturais nós usamos de maneira responsável, mais a gente consegue conservar a biodiversidade do planeta e ter um consumo com mais cuidado. Então, isso é muito importante, não só na questão da amamentação, como em todos os nossos hábitos e as nossas práticas. Então, toda a ação da amamentação, ela precisa ser coordenada, né? Então, dentro dessas ações coordenadas, a gente precisa estar estruturando, porque nós precisamos atender esses determinantes. E como eu falei no início, é importante que essas ações ocorram em rede. A promoção do aleitamento materno não pode ficar na responsabilidade de uma única pessoa, de um único serviço. Então, a gente precisa estar atuando sempre em todos os cenários. E que cenários são esses? Nos sistemas de serviço de saúde, na família e na comunidade, no local de trabalho e no emprego, fazendo esse conteúdo com uma mudança cultural, é um rompimento de paradigma, a gente precisa romper, já avançamos muito, e a gente precisa fortalecer a cultura do aleitamento materno, seja num atendimento individual, seja numa relação coletiva. Então, quanto mais precoce começar esse apoio, a começar esse acolhimento, começar essa amamentação, maior é o tempo de aleitamento materno exclusivo e, com certeza, do aleitamento prolongado. E as intervenções que precisam ser feitas são intervenções, na maioria das vezes, simples e de baixo custo, que são as campanhas, como nós estamos esse mês, no Agosto Dourado, toda com mobilização em mídias sociais, em mídia de massa, as legislações que precisam ser revistas, reformuladas, as políticas públicas, os financiamentos, e mais do que isso, a monitoração dos nossos índices, das nossas taxas, né? E o aconselhamento, o apoio e o manejo da lactação, que na maioria das vezes é feito pelos bancos de leite, que são centros de referências especializados para atender esse binômio. Então é importante, né? A amamentação, né? O Jindal fala que ela pode parecer um soldado improvável numa guerra contra as mudanças climáticas, mas pode contribuir para alterar esse placar, né? Nós não estamos com um placar muito positivo e a gente precisa sim alterar esse placar para melhorar as condições para as gerações futuras. Então a gente precisa cuidar da geração presente, mas sempre preocupado com o que nós estamos deixando para a geração futura. Então, quando a gente fala dos cenários, sistemas de serviços e de saúde, a gente precisa reforçar isso. Nós já melhoramos as nossas taxas desde 90, por exemplo, que a gente trabalha a questão da iniciativa do hospital, a iniciativa do Hospital Amigo da Criança. Isso é uma prática que ajuda, que mobiliza, que transforma rotinas favoráveis ao aleitamento. Então, para a gente aumentar as taxas de aleitamento materno, a gente precisa que essa mulher seja trabalhada desde o pré-natal até o desmame.
Então, a mamada precoce na primeira hora após o nascimento fortalece o período de aleitamento materno. O reforço e o acompanhamento desse aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida dessa criança, principalmente na atenção primária, onde nós temos os agentes de saúde nas residências das mães que ganharam o bebê. Nós precisamos estar mais atentos se essas mães estão mantendo aleitamento materno exclusivo. É importante lembrar que a introdução de água, a introdução de chás, quebra esse conceito de aleitamento materno exclusivo. Aleitamento materno exclusivo é o bebê receber durante 6 meses apenas leite humano. Então, a gente precisa estar atento aos novos alimentos que possam estar introduzindo de forma errônea e precipitada na dieta das crianças. Reforçar. Muitas pessoas se acomodam. Eu já amamentei até 6 meses, agora não preciso mais dar o peito, vou suspender a amamentação. Ela é importante para o crescimento e desenvolvimento do bebê e ela precisa ser prolongada até 2 anos ou mais. E a introdução de alimentos sólidos saudáveis. Nós tivemos o lançamento do guia, né, o novo guia alimentar. Esse novo guia tem capítulos sobre a importância da amamentação na nutrição dessas crianças. Então, todos nós, juntos pela amamentação, seremos capazes de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno por um período maior. Então, a gente, como eu estava falando, né, as ações que nós precisamos fazer, aumentar a educação sobre a amamentação no pré-natal. A gente tem 9 meses para trabalhar com essa gestante, com essa família, e precisamos envolver mais, nos responsabilizarmos mais pela compreensão dessa família da importância da amamentação. O aconselhamento da alimentação infantil tem que ser sempre qualificado, com atendimentos, né, infantis e sobre a saúde reprodutiva. A alimentação da mulher vai interferir nesse processo de amamentação. Então, essa gestante precisa entender da mudança por um hábito saudável na alimentação. A continuidade da iniciativa dos hospitais amigos da criança, a importância de implementar, né, novas rotinas, adequar as situações para que a gente consiga instituir a mamada precoce na sala de parto, a garantia da assistência no alojamento conjunto, a garantia da referência e da contrarreferência com atenção primária, para que essa mulher esteja bem assistida nas suas dificuldades. Conscientizar e capacitar todos os profissionais que trabalham com a saúde sobre a responsabilidade do cumprimento da NBCAL. A NBCAL é uma norma brasileira de comercialização para alimentos de lactentes. E ela proíbe uma série de coisas que nós precisamos conhecer. Nós precisamos entender que nós não podemos dar brindes de mamadeiras, brindes de chupetas, latas de fórmulas infantis. Isso nós estamos incentivando o desmame. E existe uma legislação que nos respalda para não fazer. E ampliar as práticas, né, de parto que apoiam a amamentação ao nascimento e nos cuidados do pós-parto. Então, todos nós precisamos estar adequando, dentro das nossas normas, das nossas rotinas, os princípios que a gente pode estar ajudando para que essa mulher consiga manter um aleitamento materno por um tempo bem maior. Nós vivemos um mundo, né? A insegurança alimentar no mundo está alarmante. Então, a gente precisa pensar. Eu gosto muito dessa foto, eu uso em várias aulas minhas, esse bilhão de bebês, né? Bilhões de bebês aí nessa foto, aglomerado. Nascem 3 bebês por segundo no mundo. São 77 milhões de bebês por ano que nascem. 211 mil bebês nascendo por dia. E aí, quando a gente vê esse número, 211 mil crianças nascendo no dia, como manter a sustentabilidade desse planeta? Será que vai ter um planeta Terra para tudo isso?
Então, eu trago aqui uns 4 objetivos que mostram a erradicação da pobreza, da fome, a qualidade de vida e o consumo responsável. Através do aleitamento, a gente já consegue minimizar uma série de problemas que essas crianças podem vir a ter e solucionar uma série de degradação ambiental que poderia acontecer. Então, a amamentação, ela contribui sim, tanto para a saúde a curto e longo prazo, como para uma boa nutrição e segurança alimentar em situações normais e de emergência. Aí que a gente está vivendo agora uma situação de emergência, que é a pandemia do Covid-21, e os estudos têm mostrado que a amamentação está protegendo essas crianças, né? O percentual de crianças contaminadas pelo Covid é inferior a 5%. Então, a gente tem benefícios que ainda vamos colher vários frutos, vários estudos trazendo resultados novos para a gente. Aqui eu trago para a gente relembrar, é um artigo de 2016. Esses são 2 artigos aí, um de 2005, outro de 2016, onde fala no de 2005 a questão da sobrevivência infantil no mundo. E nesse artigo eles mostram que a amamentação e a alimentação complementar saudável estão incluídas entre as 23 intervenções viáveis, efetivas e de baixo custo. Quando a gente pensa em 211 mil nascimentos em um dia, as condições que a maioria dessa população está inserida, não dá para a gente abrir mão de se promover o aleitamento materno para um futuro melhor. No Lancet, né, o César Victor, ele reforça que a amamentação a longo prazo poderia salvar mais de 800 mil vidas de criança a cada ano no mundo, o que equivale a 13% de todas as mortes em crianças menores de 2 anos. Então, a amamentação é sim uma forma mais barata, ela não é de graça, mas mais barata, mais efetiva para a saúde da criança e a sustentabilidade do planeta. Quando a gente fala aqui, ó, o objetivo 1, reduzir a pobreza, né, de preferência acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. E quando a gente pensa na alimentação artificial, os estudos nos mostram que para alimentar um bebê durante 6 meses, são necessários 135 litros de leite de vaca fluido, ou 44 latas de leite de vaca em pó. Então, volto a chamar a atenção para vocês, são 211 mil nascimentos por dia. Aqui é para um bebê, olha o quanto que a gente produz. Olha o quanto que vai precisar ser desmatado, porque essas vacas precisam de pasto. E a produção de lixo, plásticos ou latas que são produzidas. O erradicar a fome, por pior que sejam as condições de saúde dessa família, esse bebê está sendo nutrido. Então, a amamentação, ela contribui, né, para erradicar a fome no mundo. Eu falo que ela não é de graça justamente por isso, porque essa mulher precisa de um consumo mínimo necessário para que ela consiga ter saúde e ser capaz de produzir leite. No objetivo 3, gente, que fala da saúde e qualidade, né? Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Aqui eu trago uma comparação do leite materno e da fórmula infantil, de uma forma bem rápida, só mostrando para vocês. A criança alimentada com leite materno, ela vai fazer simbiose. E a criança alimentada com qualquer outra fórmula infantil, ela vai fazer disbiose, ou seja, equilíbrio ou desequilíbrio dos micro-organismos intestinais. O microbioma dessa criança vai ser afetado de uma forma positiva ou uma forma negativa, de acordo com o alimento que ela recebe. Quando ela recebe leite materno,
essa criança aumenta a tolerância imune dela, ou seja, ela tem mais capacidade de resposta na proteção. Ela faz uma homeostase intestinal e passa a ter um metabolismo saudável. Quando ela recebe fórmula, ela vai ser sensibilizada para doenças imunológicas. Ela vai poder ter várias doenças, várias atopias, entre elas a asma. Ela pode desenvolver doenças intestinais, doenças metabólicas. E isso traz uma criança que vai ter problemas de saúde. Num estudo nos Estados Unidos, eles mostraram que o aleitamento materno reduz os custos em assistência médica em 312 milhões de dólares. Então, a sustentabilidade financeira também é afetada no país com o custo da alimentação infantil. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E o objetivo 8, promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, garantindo emprego pleno, produtivo e trabalho decente para todos. O que a amamentação tem a ver com isso? E aí, quando a gente vai lá nos estudos, né, mais uma vez, do César Victor, em 1982, ele fez uma corte onde ele acompanhou 6.000 crianças e terminou com um resultado de 3.493 crianças acompanhadas. E esse estudo comprovou, ele avaliou essas crianças do nascimento até os 30 anos de idade, que essas crianças evoluíram com um teste de QI mais alto, consequentemente tiveram mais chances de estudo, mais chance de emprego e melhores rendas. Então, as crianças apresentam um melhor desempenho no teste de inteligência. Então, aqui traz um estudo que mostra a relação direta do aleitamento materno com o intelecto dessa criança. E, mais uma vez, a gente reforça: 72% do aumento da renda pode estar diretamente atribuído ao incremento da inteligência. Então, quanto mais inteligente essa criança for, mais oportunidade de mercado de trabalho essa criança vai ter. Então, a amamentação contribui, sim, no objetivo 4 e no objetivo 8 do desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala nos desperdícios, né? Então, nós estamos vivendo aí uma água está escassa no mundo. Então, o objetivo 6, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e do saneamento para todos. O objetivo 7 fala da questão sustentável da energia. E o objetivo 11 fala de tornar as cidades mais sustentáveis, mais resilientes e seguras. Quando a gente pensa novamente, lá no início, nos 211 mil bebês que nascem por dia, 211 mil bebês que nascem por dia, para se preparar um alimento substituto da amamentação, quanto de água eu vou gastar? Quanto de vasilhame que eu vou desprezar? Quanto de energia que eu vou precisar através do gás ou através do desmatamento para gerar combustão? Então, a água ela é um recurso natural escasso que precisa ser protegido, e amamentar o meu consumo de água é bem menor do que ofertar uma fórmula. Aqui eu mostro para vocês, 231 milhões de mamadeiras por ano são fabricadas. 20 bilhões de embalagens plásticas de leite são produzidas. 150 milhões de latas de fórmulas são produzidas. E tudo isso vai para lixo, que vai virar aterro, que vai prejudicar o solo, que vai aumentar a acidez desse solo e vai prejudicar o crescimento de materiais orgânicos naturais para nós. Então, nós temos uma responsabilidade nesse consumo excessivo, nesse desperdício de um material que, na maioria das vezes, não é aproveitado, não é reciclado. Então, amamentar, eu não tenho embalagens. Amamentar, eu não poluo
o ambiente. Então, a gente precisa reforçar isso. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, proteger, recuperar e promover o uso sustentável do ecossistema terrestre, gerir de forma sustentável as florestas, combater, né, e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Quando a gente volta a falar, volta a lembrar dos 211 mil nascimentos, a maioria da alimentação do produto, né, dos substitutos do leite materno, derivam do leite de vaca. Então, nós precisamos de muita vaca leiteira. Para ter vaca leiteira, nós precisamos de pasto para poder alimentar essas vacas. O gás que essas vacas eliminam é o gás metano. Cerca de 70% das emissões do gás metano ocorre pelas vacas. O gás metano é prejudicial para o ambiente. Aqui, 40 milhões de vacas necessitam de 134 mil hectares de pastagem por ano. O desmatamento, então os dióxidos de carbono aumentam, com a ausência de árvores não é filtrado, compromete a nossa saúde, compromete a questão da saúde do planeta. Então, a gente precisa estar atento ao que nós estamos construindo com o mundo, né? O que nós estamos fazendo com o nosso mundo nos nossos 800 mil anos de existência. O planeta está pedindo socorro. Nós estamos vivenciando isso agora com a pandemia do Covid, com o isolamento social, o isolamento domiciliar, como a natureza começou a responder melhor, os animais voltaram. Então, a gente precisa rever um pouco das nossas práticas, das nossas atitudes. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para um desenvolvimento sustentável. Essa é a nossa realidade hoje, frente às emergências que a gente vem vivenciando com as enxurradas. Então, olha como estão os nossos mares, olha como estão os nossos aterros, olha, nós precisamos olhar mais ao nosso redor. O nosso consumo de uma forma irresponsável tem prejudicado a mãe natureza e nós somos corresponsáveis com isso. Então, fortalecer, implementar e revitalizar parcerias globais para um desenvolvimento sustentável. Isso aqui é uma estimativa da população mundial em 2050. Nós vamos ter no mundo 9,1 bilhões de pessoas. E nessa estimativa, se nós continuarmos produzindo e consumindo da forma que fazemos, em 2050 nós vamos precisar de 1,5 planeta para conseguir dar conta de 9 bilhões de habitantes. Então, isso é muito preocupante. Nós precisamos trabalhar pensando na geração futura. Isso aqui eu gosto de fechar, né, com esse aprendizado, com essa mensagem, que aprender o que não fazer é tão valioso quanto saber o que fazer. Nós precisamos aprender o que não fazer. Então, eu falo que são 4 os desafios do ensino como professora, né? A coisa mais difícil é ensinar, inspirar o fascínio de alguém pelo que é normal e comum. Então, o aleitamento, durante muitos anos, ele sofreu esse prejuízo. Todo mundo acha ainda até hoje que amamentar é fácil, que amamentar não é ciência, que amamentar toda mulher sabe, todo bebê sabe. Isso não é real. Essas mulheres precisam de apoio, precisam de ajuda. E para que elas sejam apoiadas e ajudadas, nós profissionais precisamos ter habilidades, desenvolver habilidades e competências para ajudar essa mulher. Então, nós precisamos tirar um pouco do nosso olhar para toda aquela assistência tão tecnológica, invasiva e dura e inspirar um fascínio pelo que é normal, inspirar o fascínio pelo parto normal, pela alimentação natural. A gente precisa resgatar essa admiração. É preciso desaprender várias coisas.
mas isso é muito mais difícil do que aprender. Então, nós precisamos desaprender tudo aquilo que nós aprendemos na nossa formação, principalmente quem é mais antigo. A geração nova hoje já tem um novo aprendizado, mas nós viemos de uma era, né? Nós trazemos uma herança da indústria e muito preso a uma herança da madeira, principalmente. É preciso lidar com a autonomia, respeitando os desejos da paciente e oferecendo aconselhamento. O termo aconselhamento dentro da rede brasileira de banco de leite não é dar conselho. Aconselhamento significa escuta, ajuda, desenvolver habilidades para ouvir o que essa mulher traz e conseguir intervir sem julgar. A gente precisa desenvolver essas habilidades. E é preciso ensinar a trabalhar em equipe efetiva. Precisamos respeitar os limites da nossa profissão e respeitar uma rede de uma equipe multiprofissional. Aleitamento é coletivo, tem espaço para todo mundo. Essa mulher vai precisar de uma equipe muito bem preparada. Ontem nós estávamos numa entrevista e uma colega nossa falou uma coisa que eu guardei para sempre. A amamentação não começa pelo peito, a amamentação começa pela cabeça. Para essa mulher ter sucesso na amamentação, ela precisa estar confiante, ela precisa acreditar nessa capacidade dela. E isso começa através da cabeça, através dela querer, através dela estar preparada, através de toda uma fisiologia que vai acontecer. E nós precisamos estar ao lado dessa mulher para poder proteger e apoiar. Aqui tem algumas das referências da temática. Essa aula foi uma coletânea de materiais que nós utilizamos via a UABA, que é essa Organização de Apoio Mundial ao Aleitamento Materno, e a Rede IBFAM Brasil. Então, essas aulas ficam disponíveis para vocês dentro dos portais também dessas entidades governamentais. Eu fecho para vocês com essa fala, né, do Hansen em 2016, onde ele diz que se o aleitamento já não existisse, aquele que o inventasse hoje mereceria um duplo prêmio Nobel em medicina e economia, porque aleitamento materno traz sustentabilidade financeira para a família, para o país, para o mundo. Com isso ajuda na saúde do planeta. Obrigada. Eu declaro aqui que eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? Não tenho qualquer relação comercial com indústria alimentícia ou farmacêutica e não recebo nenhum patrocínio financeiro para desenvolvimento de diagnósticos terapêuticos nessa área. Muito obrigada.